No meio de tudo isso, tem o jogo contra o Galo. Um jogo importantíssimo, porque as duas equipes estão separadas por 2 posições, é isso? O Galo é 9º, uma posição, e o Corinthians 8º. E os dois têm a mesma pontuação, inclusive, 13 pontos. Ou seja, um jogo que define ali quem vai e quem fica. Muito cedo ainda no campeonato, mas importante para você pontuar pensando lá na frente. Jogo na Arena MRV, 9 da noite, e o Corinthians com retornos fundamentais, importantíssimos, essenciais. Trata-se de Memphis Depay, Rodrigo Garro e o lateral Mateuzinho, que também está de volta depois de um edema na coxa. O Memphis, aquela lesão no tornozelo, ele ficou 3 partidas de fora, tratando para voltar. Acho até que ele teria condições de ser titular, tá? Mas a gente vai tentar montar uma escalação. E o Rodrigo Garro, retornando depois de 2 meses, se eu não me engano, da sua tendinopatia patelar. Ele vai demorar um pouquinho para entrar em forma e antecipando o seu retorno ao que todos previam, né? Ele voltaria no dia 1º de junho, apenas contra o Vitória. Tá voltando aí praticamente uma semana antes, o Rodrigo Garro, provavelmente relacionado para o banco de reservas e podendo ganhar alguns minutos. Ou pelo menos, sei lá, já começando a ser relacionado com a turma e tal, a se entrosar. Acho que também vai depender do andar da carruagem, né, das circunstâncias do jogo. Vai que o Corinthians, sei lá, abre um 2-0 contra o Galo, tem um jogo tranquilo, não precisa do Garro, né? Agora, numa situação um pouco mais delicada, talvez o Dorival utilize ele por alguns minutos. Enfim, mas Garro e Memphis de volta é uma senhora boa notícia. Se não a pleno para esse jogo, significa que na sequência o Corinthians vai ter o que há de melhor à disposição. Aliás, só o Gustavo Henrique está fora por uma lesão. De resto, o Dorival tem todo mundo. E de que maneira ele escala esse time? Porque ele tem o Huracan terça-feira fora de casa, precisando ganhar, pensando na Sul-Americana. O Corinthians quer a Sul-Americana, está pensando na Sul-Americana, vai escalar titulares na Sul-Americana, vai preservar no Brasileiro ou vai focar no Brasileiro e fazer o contrário na Sula? Não sabemos ainda, não sabemos o que pensa o Dorival. Mas tentando montar esse time, ele tem feito muito o seu 4-1-4-1, né? Uma linha de 4, 5 defensores não, né? Volantes, meio-campistas ali, e deixando o Yuri mais isolado no ataque. O que eu não concordo, mas é uma medida que o Dorival tá adotando, com o Ranieri mais à frente, com o Maicon de primeiro volante. Essa é a ideia que o Dorival tem utilizado. Será que ele pode, e aí eu acho que é o que ele deveria fazer, pelo menos começar com o Memphis mais próximo do Yuri, nem que seja o Romero, nem que seja o Thales, se bem que ele utilizou o Romero no último jogo e o Romero não foi esse cara mais próximo do Yuri, porque tudo é uma questão nominal, mas aí quando você vai olhar dentro de campo, ela se desenvolve taticamente. Então daqui a pouco quando você olha a escalação, 4-4-2, Romero e Yuri no ataque. E aí você vai ver o Romero tá jogado lá na ponta direita, na lateral direita praticamente, quase como um ala, e o Yuri está isolado lá na frente. Então não representou essa proximidade que a gente imaginava do Romero próximo do Yuri. Se ele escalar o Memphis, aí sim. Aí eu acho que muda realmente a configuração, porque aí nós estamos falando de um cara que naturalmente se aproxima do Yuri, fica próximo da área. E foi inclusive onde o Dorival disse que ele rende mais. Palavras do Dorival. Quero usar o Memphis onde ele funciona mais, onde ele rende mais, que é próximo da área. Então, nessa aproximação Memphis e Yuri, o Memphis jogando, aí a gente já tem um pouquinho mais de entrosamento, de tabelamento, e se tiver o Rodrigo Garro, então não vai ter desde o início, acho muito difícil. Mas se tiver aí, aí você tem um esboço do que aconteceu no ano passado, quando esses 3 conquistaram, foram responsáveis por 9 vitórias consecutivas. Mas vamos lá, eu imagino que o Mateuzinho, por exemplo, que ficou um tempinho também, 2 jogos, né, fora por lesão, deixa o Félix Torres. Dá uma sequência pro Félix Alberto Torres, né? Tá jogando demais o Félix Torres na lateral. Dá uma sequência pro cara, vai que, né? Até porque aí você pode usar o Carrilho mais à direita, o José Martínez e tal, né? Fazer o que ele gosta de fazer na profundidade pelo lado direito do campo. Deixa o Félix Torres ali, ele tá indo bem, jogo fora de casa, você precisa ser um pouquinho mais cauteloso, não digo defensivo, mas cauteloso. Vamos lá, Hugo Souza, Félix Torres, Angileri, o André Ramalho e o Kaká, que estão formando uma boa dupla nesse momento, nesse instante, com uma solidez. Vai pegar um adversário mais difícil do que dos últimos jogos, também isso é verdade, porque nos últimos jogos, né, Novo Horizontino, Racing do Uruguai, o Santos, que não oferece tanto perigo assim, né, a gente tá vendo. Então, assim, é o adversário mais complicado do Corinthians nesse recorte recente. O Atlético Mineiro fora de casa. Mas vamos lá. André Ramalho, Kaká e Félix Torres, Angileri. E aí o meio de campo que eu
né, imaginaria como Ranieri, Carrilho, Bidon, Coronado. Não me parece. Então, vamos lá. Maicon, primeiro volante. Ranieri, Carrilho, Bidon, Coronado e Yuri. 4-1-4-1. 4, linha de 4, 1, Maicon. 4, Carrilho, Ranieri, Bidon, Coronado. Com o Maicon sendo esse primeiro volante e Yuri sendo o centroavante. Vocês estão lendo aí o 4-1-4-1. Eu acho que o ideal seria que ele fizesse... Vai lá, vou tentar pensar com a cabeça do Dorival, mas tentando puxar para um pouco do que eu acho que deveria ser. Ok, Maicon de primeiro volante, que é o que ele gosta. Tá, ok. Carrilho, Bidon, Carrilho direita, Bidon esquerda, Coronado ponta do losango, Memphis e Yuri. Tá? Acho que seria um time muito mais equilibrado, mais interessante, mas o Dorival não tem jogado assim. Então, vamos ter que aguardar. Ou o Dorival tem um plano secreto, que a gente não sabe, para transformar o Ranieri num meia, num ponta, o Maicon num volante espetacular, nível seleção, como ele fez com o Alisson no São Paulo, ou ele tá tentando dar murro em ponta de faca e a gente vai perceber ali na frente que não vai dar certo. Então, vamos aguardar para entender porque esse jogo será um teste mais difícil. O Galo não é pouca coisa, tem ótimos jogadores, joga em casa, deu uma recuperada na tabela, começou mal, tava até na zona do rebaixamento nas primeiras rodadas, mas agora já tá ali disputando cabeça a cabeça, vai querer vencer e aí o Corinthians vai ser bem mais exigido. Que Corinthians do Dorival veremos? Não sabemos, mas pô, Memphis e Garro à disposição já muda bastante o cenário. O que vocês acham que vai acontecer? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e comenta também sobre a situação do Augusto e tudo mais. Corinthians e um possível pacotão de reforços para a metade do ano. O Corinthians tem admitido a necessidade de melhorar seu elenco, mas também confirma que não há dinheiro para grandes investimentos. Ainda assim, 3 nomes surgiram nas últimas horas. Roberto Firmino, que já se declarou torcedor do Corinthians, William Arão, revelado na base do próprio Timão, além de IR Mina, que teve papel de destaque jogando com a camisa do Palmeiras. Quero explicar cada um desses nomes. Começando pelo mais importante, Roberto Firmino, atacante que pertence ao Al Ahly, isso mesmo, da Arábia Saudita, contrato por mais uma temporada e por lá ele ganha 10 milhões de reais por mês. A tendência é que ele não fique, mas a questão financeira se torna um grande problema. De acordo com Samir Carvalho, jornalista e meu amigo que cobre o Corinthians, o Timão poderia ter a ajuda da patrocinadora Master Esportes da Sorte para tentar fechar essa negociação. Repito, operação das mais complexas. Apesar de o Firmino já ter se declarado corintiano e ter o sonho de defender a camisa do Timão, ele precisaria abrir mão de bastante dinheiro para que essa negociação avançasse. Poderia ser um substituto muito legal para Yuri Alberto, que é o que parece deve ser negociado. Já sobre o William Arão, está livre no mercado, o contrato dele com o Panathinaikos da Grécia não foi renovado. Inclusive o Panathinaikos já agradeceu aos serviços prestados e liberou o volante de 33 anos de idade para buscar um novo clube. Informação do interesse tanto no Arão quanto do IR Mina é de Facincani, jornalista que cobre mais o Palmeiras, mas que trouxe essa informação. Só para completar a respeito de IR Mina, outro cujo vínculo se encerra agora na metade do ano. Ele pertence ao Cagliari e esteve perto de virar reforço do Corinthians em janeiro do ano passado. Na última hora, por opção da esposa do IR Mina, ele permaneceu no futebol italiano, renovando o contrato com a equipe de Cagliari. Importante completar também sobre a questão política, o CORE, o Conselho de Orientação, marcou para a próxima quinta-feira uma reunião para analisar a proposta que a Adidas fez ao Timão para a substituição da Nike. Mas essa reunião pode acontecer com um novo presidente, isso porque na segunda-feira ocorre o encontro entre membros do Conselho Deliberativo para discutir e votar o impeachment do presidente. Se metade mais um dos presentes votarem pelo impeachment, Augusto é afastado no mesmo instante. Também estou tentando descobrir quando é que vai ser anunciado o fechamento do inquérito policial que pode indiciar o presidente alvinegro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, a gente se encontra mais tarde. Tchau!